noite a todos os que acompanham o canal O Tabernáculo do Senhor, Sorocaba, São Paulo. Meus preciosos irmãos e amigos que acompanham este programa, que acompanha este canal, que o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, vos abençoe rica e abundantemente. Prezados, vamos fechar nossos olhos por uns instantes. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor sabe que eu preciso muito da sua presença aqui nestes estúdios. Eu preciso da sua inspiração divina, do seu amor divino, da sua unção divina. Venha ao encontro destas necessidades que tenho. E abençoa a todos aqueles que estão acompanhando e aqueles que ainda acessarão esta programação. Que todos sejamos abençoados de igual maneira. Venha ao encontro de todas as nossas necessidades. Abençoa os lares dos irmãos e as irmãs, dos amigos, as famílias de modo geral, a juventude, os adolescentes, as pessoas de terceira idade, que todos sejamos abençoados na transmissão desta mensagem. No nome de Jesus Cristo. Ó Pai, envia o Espírito Santo para vivificar a Tua palavra em nossa vida, em nosso coração. No nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos e amigos, nós vamos ler a partir do versículo 27 do capítulo 2 do livro do profeta Daniel. Versículo 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, na tua cama, são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos e fez saber o que há de ser. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande, e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino e o poder e a força e a majestade.
E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro da estátua, não é? E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E, como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro. Não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Aleluia! E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Da mesma maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso, e certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Mas vamos observar aqui, o quinto reino será estabelecido para sempre, o reino eternal. Este é o de Cristo. Meus amados irmãos e amigos, vocês viram, na verdade, um sonho do rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, um reino poderoso, um reino forte. Portanto, foi apresentado na estátua como a cabeça de ouro. O domínio era terrível. Nós vamos observar as Escrituras. Nós temos o Apocalipse capítulo 13, versículo 3. E vê uma de suas cabeças como ferida de morte. Na verdade, a tradução correta, e vê uma de suas cabeças ferida parecido como de morte, mas não era para a morte. Vê uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Vamos observar, eu vou pegar o versículo 1, 2 e 3 do Apocalipse 13. A besta que subiu do mar. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Preste atenção, porque esta besta que subiu do mar tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. Veja esta besta aqui, está descrita. E a besta que vi era semelhante ou parecida ao leopardo, e os seus pés como o de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Então o dragão é Satanás. O dragão deu poder e o seu trono, repetindo,
o dragão deu-lhe o seu poder, poder do dragão, e o seu trono e grande poderio. Quantas cabeças tinha esta besta? Tinha 7 cabeças. No verso 3 diz, João disse, vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Muito bem, nós vamos chegar à conclusão destes assuntos tão importantes, de vital importância. Preste atenção nisto. Não somente o Estado e a Igreja se casaram nesta era. Vamos falar destes 4 reinos. Os 3 já foram eliminados. Estamos vivendo no 4º reino de Roma. Depois de tudo isto, a pedra vai ferir a estátua nos pés de barro e de ferro, vai esmiuçar a estátua do sonho de Nabucodonosor, e aquela pedra vai crescer e encher toda a terra. Sabe quem é? A pedra foi cortada do monte sem mão. É o poder de Deus. E aquela pedra, então, cresceu e encheu toda a terra. Isto fala do 5º reino, que é o reino de Cristo, vai dominar toda a terra. Mas antes disso, não somente o Estado e a Igreja se casaram nesta era, na era de Pérgamo, mas a religião babilônica foi oficialmente agregada à primeira igreja de Roma. Satanás agora tinha acesso ao nome de Cristo e estava entronizado como Deus na adoração, como Deus. Veja, com a ajuda de auxílio federal, as igrejas herdaram belos edifícios que eram revestidos com altares de mármore branco e imagens de santos falecidos. A primeira igreja foi beneficiada pelo governo federal, porque a igreja casou com o Estado, a religião misturou com a política. Estou falando da primeira igreja que começou em Roma, através do casal Andrônico e Júnia, apóstolos que estiveram em Roma, fundaram a primeira igreja cristã. Aquela igreja foi começada da maneira correta, sobre os princípios cristãos. Porém, com o banimento dos judeus da cidade de Roma, eles ficaram fora da cidade de Roma 13 anos. O banimento durou 13 anos. E aqueles fundadores da primeira igreja cristã em Roma tiveram que sair. Quando voltaram, 13 anos depois, aquela igreja cristã tinha mergulhado no paganismo. Só que ela não abriu mão do nome de cristã. Aí aqueles apóstolos, eles tentaram levantar aquela primeira igreja, mas não teve jeito. Estavam adorando ídolos, estavam queimando vela, estavam celebrando a Páscoa com pão redondo, simbolizando o sol, tudo paganismo. Então aqueles irmãos queridos pegaram o restinho de irmãos que lutaram para ser fiéis e começou uma segunda igreja. É bom que você saiba que começou a primeira igreja cristã em Roma e uma segunda igreja, porque a primeira mergulhou no paganismo. É a igreja atual, que hoje, casada com o Estado, política e religião misturado, domina o mundo inteiro. Então a igreja, aquela primeira igreja, com auxílio federal, as igrejas herdaram belos edifícios que eram revestidos com altares de mármore branco e imagens de santos falecidos. E é bem nesta era, a de Pérgamo, que a besta de Apocalipse 13, verso 3, que foi ferida de morte, ou seja, o Império Romano pagão, voltou à vida e ao poder como o Santo Império Romano. Roma, como uma nação material, sofrera muita exaustão e em breve a sofreria por completo. Porém, agora já não importava. Por quê? Porque o seu império religioso a manteria eternamente no topo do governo mundial. Observem bem.
Então o império religioso a manteria internamente no topo do governo mundial, onde ela não aparentaria fazê-lo externamente. Então a religião passou a ser o poder de Roma, do Império Romano. O Império Pagão, aquele império de Roma que dominava pela força, pela espada, foi vencido pelos bárbaros. Agora, aquela cabeça, uma das 7 cabeças daquela besta de Apocalipse 13, foi ferida, parecia que era ferida de morte, foi ferido como ferida de morte, mas foi curado. Ou seja, aquele império, a Roma imperial, foi vencida, foi derrotada, mas agora levantou, se ergueu novamente com o poder religioso. Então estaria dominando e com mais poder ainda, com mais forças ainda. Deixe-me mostrar a exata verdade escriturística deste assunto, porque não quero que ninguém pense que eu estou dando uma revelação de mim mesmo, diz o profeta William Branham. Deixe-me mostrar a exata verdade escriturística deste assunto, porque não quero que ninguém pense que eu estou dando uma revelação de mim mesmo, uma que não se encontra na Escritura. Mas vamos ver, Daniel capítulo 2, a partir do verso 31 até o 45, onde lemos. Só que eu li uns versículos a mais, a partir do versículo 27 que eu li, e chegando até o 45, Daniel 2. Ali diz, tu, ó rei, Daniel falando com o rei Nabucodonosor, na Babilônia. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, no sonho do rei. E a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, um reino. O seu peito e os seus braços de prata, outro reino. O seu ventre e as suas coxas de cobre, outro reino, terceiro. As pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro, outro reino. Estavas vendo isto, quando uma grande pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado, destruído, não é? Foi destruído, esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana da eira do estio, ou no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho. Daniel descreveu o sonho do rei. Não precisou o rei contar o sonho que ele teve, que o estava perturbando muito. Aquela estátua de cabeça de ouro, o peito e braço de prata, o seu ventre e coxa de cobre, sua perna de ferro, seus pés em parte de ferro, em parte de barro. Era uma estátua terrível, excelente. Então Daniel descreveu o sonho que o rei houvera tido, sem que o rei o contasse. Ele descreveu exatamente, disse, este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Qual é? Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, ó Nabucodonosor. Então aquela estátua ali estava apontando para 4 reinos, 4 poderes imperial. E a cabeça de ouro era o próprio Nabucodonosor. Muito bem. Observem bem que coisa importante é isto. A coisa é tão boa como se pode ser. Observa. Então, tu és a cabeça de ouro, e depois de ti, depois do teu reino, se levantará outro reino inferior ao teu. E o terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro,
Pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, este quarto reino, esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. E não é isso que aconteceu com a Igreja Católica Apostólica Romana? Dividiu uma igreja ocidental e uma igreja oriental. Então é um reino dividido. Veja que coisa importante. Então, isto será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro, em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, a parte do ferro, e por outra será frágil, muito fraco. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro se não mistura, não liga com o barro, não tem liga. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, é o reino eterno. Então, o tema deste assunto é o reino eterno, o reino que será estabelecido depois de passarem 4 reinos, 4 impérios, o Império Babilônico, o Império Medos e Persa, o Império Grego, o Império Romano, são 4 reinos, 4 domínios. Depois que tudo isto for destruído, aí vem o reino eterno, aquele reino do filho de Davi, que não terá fim. Sim, é muito importante, observem bem, nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O Deus grande, falando com Nabucodonosor, Daniel disse: o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Nisto está revelado um exato relato da encoberta história futura que foi profetizada a vir sobre a terra desde o tempo de Daniel até que Jesus voltasse e reinasse como filho de Davi. Então foi revelado naquela estátua tudo o que aconteceria de Daniel até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para reinar como filho de Davi. Então você vai refletir, você vai meditar, você vai analisar estas coisas, porque é muito importante. É só você ler o capítulo 2 do profeta Daniel. Você vai ver o sonho que o rei teve e vai ver Daniel descrevendo o sonho sem que o rei o contasse e depois dando a interpretação, mostrando que aquela estátua, cabeça de ouro, peito e braço de prata, ventre e coxa de cobre, e depois a perna de ferro, os pés em parte de barro, em partes de ferro. Então, ali estava representado 4 reinos, e Babilônia foi destruído, ou seja, foi vencido, derrotado aquele reino. Depois veio Medos e Persas, também acabou. Depois veio o grego, o reino da Grécia, também acabou. Agora estamos no 4º reinado da estátua do sonho de Nabucodonosor, que é o ferro. O ferro na perna da estátua e os pés de barro e de lodo de oleiro. Ali fala o fato de ter ferro e barro misturado. Isto quer dizer que o reino seria dividido, e realmente foi dividido. A Igreja Católica Ocidental e a Igreja Católica Oriental. Lembrando que Roma dominava pela força. Roma era o império pagão e realmente dominava pela força. E agora, uma daquelas cabeças, daquela besta que representa Roma,
Tinha 7 cabeças e 10 chifres. Uma daquelas cabeças foi ferida como de morte, mas foi curada. Quer dizer que o império pagão foi derrotado pelos bárbaros, mas depois aquele império tornou-se um império religioso e domina ainda muito mais em toda a terra. Veja, nisto está revelado um exato relato da encoberta história futura que foi profetizada vir sobre a terra desde o tempo de Daniel, até que Jesus voltasse e reinasse como filho de Davi. É conhecido como os tempos dos gentios. De Daniel, de Babilônia, até agora, é conhecido como os tempos dos gentios. Gentios, quem são gentios? São todas as nações que não são judeu. Tem a nação judaica, a nação dos judeus e Israel, e todas as demais nações é considerado gentios. Então é conhecido como os tempos dos gentios. Ele teve em si 4 divisões históricas que foram conhecidas segundo o império dominante em cada divisão. Agora você entendeu? Agora você entendeu isto? Esse tempo dos gentios, é conhecido como os tempos dos gentios. Esse tempo dos gentios, teve em si 4 divisões. Foi dividido em 4 impérios. Teve em si 4 divisões históricas que foram conhecidas segundo o império dominante em cada divisão. Babilônica, Medo-Persa, grega e romana. Eis as 4 divisões, eis os 4 impérios, o império babilônico, o império medo-persa, o império grego e agora o império romano. A maior e mais absoluta monarquia foi a Babilônia, cabeça de ouro, que foi tipificada com a cabeça de ouro. A próxima em glória foi a Medo-Persa. Você observou? Observou? A maior e mais absoluta monarquia, domínio, império, foi a Babilônia, que foi tipificada com uma cabeça de ouro. A próxima monarquia em glória foi a Medo-Persa, que, como tipificou a história, como testificou a história, foi verdadeiramente menos gloriosa e foi tipificada como o peito e os braços de prata. E no sonho, Daniel interpretando disse que o segundo reino seria inferior, menor do que o reino de Nabucodonosor. Sim, foi tipificada como o peito e os braços de prata. Então seguiu-se a era grega depois do Medo-Persa, cujo rei foi o mais brilhante de todos os líderes militares que o mundo já conheceu, Alexandre o Grande. E assim, foi apropriadamente tipificada como ventre e as coxas de cobre. Foi menos gloriosa que as outras 2 que a precederam. Finalmente, depois destes 3 reinos, veio o último reino, que foi o Império Romano, tipificado como as pernas e os pés. Mas, enquanto os reinos precedentes foram tipificados como minerais puros, ou seja, enquanto os reinos precedentes que vieram antes foram tipificados como minerais puros, o ouro, a prata e cobre puros, este último império de Roma foi ferro puro somente nas pernas, pois quando chegou aos pés era uma mistura de ferro e barro. E mineral e terra simplesmente não se mesclam, não se unem, não tem liga, produzindo uniformemente a força. Repetindo, pois quando chegou aos pés, era uma mistura de ferro e barro, e mineral e terra simplesmente não se misturam, não se mesclam, produzindo uniformidade e força. Porém, não somente isto é assim, mas o mais surpreendente, o que mais surpreende é que este último império, o Império Romano, permaneceria em seu peculiar estado mesclado exatamente até Jesus retornar. Então Roma domina. Desde quando Roma
se tornou um império religioso, está dominando e vai dominar até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta pensar diferente, não adianta querer imaginar diferente. Roma é o império dominante na atualidade. Lá no primeiro império foi o Império Babilônico, com o rei Nabucodonosor. Depois veio as nações que são unidas, fundidas em uma, Medo e Persa, que teve o segundo reino inferior ao de Nabucodonosor. Depois veio o terceiro reino, grego. E agora, no quarto reino, que está na atualidade, é o reino religioso de Roma. Sim, e ele vai durar, vai permanecer até quando Jesus voltar. É ele a pedra que foi cortada da montanha sem mãos e atingiu a estátua nos pés, de barro e de ferro, e esmiuçou toda a estátua. Depois aquela pedra cresceu e encheu toda a terra. Fala do reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, que não terá fim. E do seu reino não terá fim. O reino eterno de Cristo. Então, nós devemos lutar, pelejar com tudo que está em nosso coração para sermos levado para o reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar mais um pouco do Império Romano. Este Império Romano de ferro, o ferro significando poder e grande força destrutiva contra a oposição. Ah, quem se levanta contra Roma, quem tem se levantado contra Roma, lembra-te que é ferro, esse Império Romano é ferro. Ferro é resistente, o ferro significando poder e grande força destrutiva contra a oposição. Então, este Império Romano de ferro devia ser constituído de duas principais divisões. Teria que dividir o reino de ferro. Lembra que as pernas eram de ferro puro, resistente, forte, mas os pés era de ferro misturado com lodo de oleiro, com barro. Então, em parte o reino seria forte e em parte seria frágil, fraco. Então, este Império Romano de ferro devia ser constituído de duas principais divisões, e certamente o foi, porque o Império literalmente dividiu-se em dois, leste e oeste. Ambos eram muito poderosos, esmagando tudo diante deles. Apesar de ser um reino dividido, leste e oeste, ambos eram muito poderosos, esmagando tudo diante deles. Porém, com a glória e o poder de todos os impérios, repetindo, ratificando, preste atenção, amigos, preste atenção, irmãos. Porém, com a glória e o poder de todos os impérios, como é um como aqui, semelhantemente, igual. Porém, como a glória e o poder de todos os impérios enfraquecem, assim também este império começou a cair. Dessa forma, Roma caiu, a Roma pagã caiu, foi vencida pelos bárbaros. A Roma imperial pagã não era mais de ferro, ela desmoronou, ela foi ferida de morte. Como de morte. Roma agora não podia governar, perdeu as forças, tudo estava acabado. Assim pensou o mundo. Porém, quão errado estava o mundo em pensar que Roma tinha decaído, que Roma não se levantaria mais. Observem bem. Então assim pensou o mundo, porém quão errado estava o mundo em pensar que Roma não se levantaria mais. Assim como Babilônia não se levantou, assim como o Medo Persas não se levantou, assim como o grego não se levantou como império, não. Então o mundo pensou, quando os bárbaros invadiram Roma e venceu eles, o mundo pensou que não tinha mais jeito, pensou que o Império Romano tinha acabado. Assim pensou o mundo. Porém, quão errado estava o mundo em pensar desta forma, porque aquela cabeça, Roma, embora ferida, não fora ferida de morte. O iste, na tradução de Apocalipse 13:3,
o tradutor ali, o Wuest, na tradução de Apocalipse 13:3 diz: e uma de suas cabeças pareceu ter sido mortalmente ferida. Olhando para aquela ferida de uma das cabeças daquela besta de Apocalipse 13, ela tinha 7 cabeças e 10 chifres, uma delas foi ferida. Olhando para aquela ferida, parecia que era uma ferida de morte, mas parecia apenas. Então, uma de suas cabeças pareceu ter sido mortalmente ferida, tendo sido cortada a garganta, e seu corte mortal foi curado, e toda a terra seguiu após a besta selvagem com assombro. Foi ferida como de morte, mas foi curada, e toda a terra seguiu após a besta. E para você que talvez não ouviu ainda, ou quem sabe você já esqueceu, mas a palavra besta quer dizer poder. Por exemplo, nós chamamos os animais de besta. O jumento, por exemplo, é chamado de besta. Sabe por quê? Porque tem muita força. Besta quer dizer poder. E não é somente o animal que é chamado de besta. Então, o império também é uma besta. Então, nós temos esta besta, este poder aí dominando tudo. E observem bem estas coisas. As pessoas olham para Roma, elas olham para a nação da Itália. Preste atenção nisso. Isto aqui é uma coisa que todo mundo sabe. Se você não sabe, vai saber agora. Olhando para a Itália é uma nação, a Itália é um país. As pessoas olham para Roma, elas olham para a nação da Itália, e quando olham, não percebem que Roma, com seus limites restritos, onde o Papa tem uma área efetiva como seu domínio, é literalmente uma nação dentro de uma nação, e ela tem embaixadores, Roma, e recebe embaixadores. Então a Itália é a nação, Roma é um estado dentro da Itália, é uma parte da Itália, uma parte daquele país, mas ela é também uma nação dentro de outra nação, porque ali o Papa comanda tudo aquilo, e ali eles recebem embaixadores, e eles também, ela tem embaixadores, recebe embaixadores, igual um país, igual uma nação. É a mesma coisa, é uma nação dentro de outra nação. A Roma papal, falsamente cristã, ela é chamada a eterna cidade. Preste atenção, a Roma papal era uma Roma imperial pagã, dominava pela força, mas foi vencido. Mas agora a Roma papal, falsamente cristã, ela é chamada a eterna cidade com blasfemo. Agora a Roma papal, falsamente cristã, agora controla pela religião, até mais habilmente, com mais habilidade. A Roma papal, falsamente cristã, agora controla pela religião e até mais habilmente do que quando a Roma imperial pagã controlava pelo o puro ferro da força. Então, antes era o ferro, era aquele material forte, esmagador, que destrói tudo, que esmiuça tudo. Era a Roma imperial pagã, mas aquilo foi dominado pelos bárbaros. Agora a Roma imperial, veja, a Roma papal controla pela religião até mais habilmente do que quando a Roma imperial pagã controlava pelo puro ferro da força. Roma recebeu novo alento de vida. Por isso que fala que a ferida daquela cabeça, aquela cabeça ferida como que de morte, foi curada. Roma recebeu novo alento de vida quando Constantino uniu a igreja e o Estado e sustentou essa união pela força. Constantino uniu, fez o casamento da igreja com o Estado e sustentou esta união pela força. E agora tornou-se um império, tornou-se um poder terrível, um poder que está no mundo inteiro, um poder dominante.
é o quarto poder da estátua do sonho de Nabucodonosor. Roma recebeu novo alento de vida quando Constantino uniu a igreja e o Estado e sustentou esta união pela força. O espírito que motivou a Roma pagã é o mesmo espírito que motiva agora a Roma falsamente cristã. É o mesmo diabo, é o mesmo demônio, o mesmo diabo que motivou a Roma pagã. É o mesmo diabo, é o mesmo espírito que motiva agora a Roma falsamente cristã. Você pode ver que é assim, porque agora você sabe que o quarto império nunca deixou de existir e vai existir até o retorno de Jesus Cristo. Ele simplesmente mudou em sua contextura exterior. Veja, deixou de ser o império pagão, agora é o império falso de cristão, religião. Antes era a força, antes era a espada no império pagão, agora é na base da religião. Você compreendeu isto? Uma vez que o concílio de Nicéia passara o poder da Roma política para a igreja, uma vez que o concílio de Nicéia, o que aconteceu no ano 325 depois de Cristo, no ano 325 da nossa era, da era cristã, uma vez que o concílio de Nicéia passara o poder da Roma política para a igreja, parecia que não havia limites aos quais chegaria esta primeira igreja cristã. A primeira igreja cristã que se perverteu, a primeira igreja cristã fundada por Andrônico e Júnia, aqueles cristãos. Então a primeira igreja cristã, ela foi fundada corretamente nas bases do cristianismo, mas depois, com o banimento dos judeus ali de Roma, durou 15 anos, ou 13 anos, então voltaram os irmãos ali para tentar levantar a igreja, porque sabia que quando os líderes da igreja cristã foram banidos, eram judeus, foram banidos, eles sabiam que algo ruim aconteceria com a igreja, com o rebanho, e de fato aconteceu. 13 anos depois, quando puderam retornar para Roma, já viu aquela igreja metida no engano, metida no paganismo, adorando imagens, acendendo velas e celebrando a ceia com pão redondo, representando o Deus Sol, que é Baal, paganismo puro. Então os irmãos tentaram levantar aquela igreja novamente, trazê-la para a mensagem, trazê-la para o original, mas não teve jeito. Então aqueles irmãos lançaram mão daquele restinho que sobrou, que eram fiéis, que estavam lutando ali, e começou uma segunda igreja. Por isso teve a verdadeira igreja e a falsa igreja. E a falsa igreja permanece até o dia de hoje. Faz parte do império, do quarto império, da estátua de Nabucodonosor, e vai permanecer até a volta de Jesus Cristo. Agora, nós temos aí, no concílio de Nicéia, uma vez que o concílio de Nicéia passara o poder de Roma política para a igreja, parecia que não havia limites aos quais chegaria esta primeira igreja cristã, aspas, o nome cristão, que originalmente trouxe perseguição, agora tornou-se o nome dos perseguidores. Foi nesta era que Agostinho de Hipona, para quem não conhece, um bispo católico, foi nesta era, na era de Pérgamo, que Agostinho de Hipona, dos anos 354 ao 430, este bispo de Roma, apresentou o preceito de que a igreja devia e tinha de empregar força, se necessário, para trazer seus filhos de volta ao aprisco, e que estavam em harmonia com a palavra de Deus, matar os hereges e apóstatas. Então, Santo Agostinho de Hipona, ele
teve esta colocação, ele implantou esse pensamento dizendo que a igreja tinha o direito de impor as forças para trazer os rebeldes, aspas, de volta, porque aqueles que não combinavam com eles, com a primeira igreja, que se tornou uma igreja pagã, os que estavam à parte, tinha uma outra igreja, a segunda igreja, Santo Agostinho de Hipona queria trazê-lo de volta para a primeira igreja, e até disse que a igreja tinha o poder para, se necessário, até matar aqueles que não quiseram voltar para a primeira igreja. Então, ele disse que a igreja devia e tinha de empregar força, se necessário, para trazer seus filhos de volta ao aprisco, ou seja, a primeira igreja, de volta ao aprisco, e que estava em harmonia com a palavra de Deus, matar os hereges e apóstatas. Em sua controvérsia com os donatistas, ele escreveu assim, Santo Agostinho de Hipona. Veja, Santo Agostinho de Hipona escreveu assim, quando estava em sua controvérsia com os donatistas, ele escreveu: seria realmente melhor que os homens fossem levados a adorar a Deus pelo ensinamento e que não fossem compelidos a isso pelo medo da punição ou da dor. Seria melhor, é o que ele escreveu, seria realmente melhor que os homens fossem levados a adorar a Deus pelo ensinamento e que não fossem compelidos a isso pelo medo da punição ou da dor. Porém, não se pode concluir que, em razão do primeiro caminho, produzir melhores homens, então aqueles que não se rendem a ele devam ser negligenciados, porque muitos têm achado vantagem, como temos provado e estamos diariamente provando por experiência real. Veja, muitos têm achado vantagem em serem forçados primeiro pelo medo ou pela dor, para depois poderem ser influenciados pelo ensinamento, a fim de poderem acompanhar com atos o que já aprenderiam em palavras. Embora sejam melhores aqueles que são guiados corretamente pelo amor, embora sejam melhores aqueles que são guiados corretamente pelo amor, são corretamente mais numerosos aqueles que são corrigidos pelo medo. Eles queriam números maiores, então pelo amor veria poucas pessoas de volta para eles, e não veria ninguém, na verdade, os eleitos não voltariam àquela primeira igreja pagã. Mas veja, certamente mais numerosos aqueles que são corrigidos pelo medo. Porque quem pode nos amar mais do que Cristo, disse este bispo de Roma. Ele cita as Escrituras até e diz: quem pode nos amar mais do que Cristo, que deu a sua vida pelas ovelhas? Ele usa isto aqui para implantar uma perseguição. Ele quis dizer que poderia usar a perseguição, sim, poderia usar a força e matar, se necessário for, para levar os cristãos de volta para a primeira igreja. Então ele disse: quem pode nos amar mais do que Cristo, que deu a sua vida pelas ovelhas? Todavia, após chamar Pedro e os outros apóstolos apenas por suas palavras, quando veio chamar Paulo, ele não somente o constrangeu com sua voz, mas ainda lançou-o por terra com seu poder. E para que ele pudesse, à força, levar um que esbravejava em meio às trevas da infidelidade, a desejar a luz do coração. Ele alega que Cristo derrubou Saulo do cavalo, ele jogou Saulo por terra estupidamente. Veja, ele realmente usou a força para fazer Saulo se converter. É isto que Santo Agostinho de Hipona está dizendo. Veja, observem bem estas coisas, mesmo quando, observe que coisa importante é você observar. Então ele disse: todavia, após chamar Pedro e os outros apóstolos apenas por suas palavras, quando veio chamar Paulo, ele quis dizer, ao chamar Paulo, ele não somente o constrangeu com sua voz, mas ainda lançou-o por terra com seu poder. E para que ele,
Saulo pudesse à força levar um, ou seja, para que ele, Cristo, pudesse à força levar um que esbravejava em meio às trevas de infidelidade, levá-lo a desejar a luz do coração. Ele primeiro, falando de Cristo com relação a Paulo, Santo Agostinho, falando de Cristo com relação a Paulo, ele primeiro feriu com cegueira física, porque então não deveria a igreja, porque então, aí ele usa essa base, porque então não deveria a igreja usar força para constranger os seus filhos perdidos a retornarem? O próprio Senhor disse, ele citando isto também, o próprio Senhor disse, sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar. Portanto, se o poder que a igreja tem recebido por decreto divino, falando da primeira igreja de Roma, ele disse, se o poder que a igreja tem recebido por decreto divino em seu devido tempo, através do caráter religioso e da fé de reis, for o instrumento pelo qual aqueles que se encontram nos caminhos e valados, isso é, em heresia e cismas. Então ele disse, eu quero frisar isto para você não perder. Portanto, se o poder que a igreja tem recebido, a igreja primeira, pagã, por decreto divino, em seu devido tempo, é bom lembrar que este Santo Agostinho de Hipona era o bispo da igreja, da primeira igreja católica, da primeira igreja de Roma, e ele entrou em defesa daquela igreja, ele queria convencer os da segunda igreja a retornarem. Ele disse, portanto, se o poder que a igreja tem recebido por decreto divino, em seu devido tempo, através do caráter religioso e da fé de reis, se for o instrumento pelo qual aqueles que se encontram nos caminhos e valados quer dizer, isto é em heresias e cismas, são forçados a entrar, então que eles não critiquem o ser forçados. Aí está aquela peleja entre a primeira igreja de Roma e a segunda igreja de Roma, ambas ostentando o nome de cristã. A primeira igreja realmente começou como igreja cristã, fundamentada nos princípios cristãos, mas como já foi dito, ela mergulhou no paganismo, se tornou uma igreja pagã, adorando imagens, acendendo velas, celebrando a ceia, a Páscoa, com pão redondo apontando para o Deus Sol, adoradores de Sol, Baal. Então, quando os irmãos puderam voltar para Roma, após 13 anos de banimento, de proibição dos judeus ficarem ali em Roma, eles voltaram 13 anos depois e tentaram levantar a igreja que já estava pervertida, tinha se tornado pagã, mas não teve jeito. Estavam tão mergulhados no paganismo, estavam tão dominados pelo espírito diabólico, demoníaco, que eles tiveram que começar uma segunda igreja. Então ficou 2 igrejas ali em Roma, uma a primeira, que até hoje ela permanece, tornou-se um poder, tornou-se um império, é a perna de ferro e pés de ferro e barro, aquele sistema religioso da primeira igreja cristã pervertida, dividiu leste-oeste, o movimento do leste e do oeste, a igreja se dividiu. Vocês sabem disto? Nós sabemos ali do domínio da Igreja Católica Apostólica Romana em Roma e a outra igreja ali em Constantinopla. Nós sabemos que foi dividido, é o pé e dedos de barro e de ferro. Por um lado aponta para firmeza, aponta para poder, fortaleza, o ferro. Por outro lado, barro. Gente, as 2 igrejas ali, dentro de Roma, então, a verdadeira igreja, a segunda agora, tentando converter a primeira igreja a voltar para os princípios cristãos, mas não conseguiu. E a primeira igreja usando forças para trazer de volta a segunda igreja, e foi tanta matança, tanta desordem, tanta perseguição. Aquela primeira igreja
Antes era perseguida por ser cristã, mas depois ela recebeu o poder do Estado, casou-se com o Estado, agora foi fortificada, podia fazer o que fizesse, e ela teve este bispo por nome Santo Agostinho de Hipona, do ano 354, foi quando ele viveu. O tempo de vida de Santo Agostinho de Hipona, 354 a 430. Sendo ele o bispo da primeira igreja que se tornara pagã, ele estava impondo forças e usando até Bíblia, usando base bíblica para implantar forças, para dominar, para trazer de volta aqueles que não concordavam com eles. Por que que aqueles irmãos da segunda igreja não concordavam com a primeira? Porque a primeira igreja tornou-se apóstata, distanciou-se de Deus, tornou-se uma igreja pagã, não era mais uma igreja cristã, mas ela continua até hoje ostentando o nome de cristã, mas é uma falsa cristã, uma falsa igreja cristã, mas não deixa de ser o império, o quarto império da estátua de Nabucodonosor, Mas não se preocupe, o primeiro império babilônico acabou, o segundo império Medo-Persas acabou, o terceiro império grego acabou, esse quarto império, Roma, a Roma religiosa, nós sabemos que até hoje dura e vai continuar. É um império, é uma força, é um absolutismo. Vai durar até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo virá. Como aquela pedra foi cortada da montanha sem mãos e atingiu a estátua nos pés, esmiuçou a estátua, destruiu tudo, e agora o reino eterno será estabelecido depois que todos esses reinos terminarem. O reino eternal de Cristo será estabelecido. É um reino que jamais terá fim. E eu te convido, ó irmão amado, te convido, ó irmã amada, eu te convido, ó amigos que me acompanham, a crer nestas verdades. Isto aqui, na verdade, é a revelação de Deus dada pelo profeta desta era para William Marion Branham, e ele lançou mão da história, ele examinou a história com profundidade, ele realmente falou o que está na história, não era pensamento dele, não é pensamento que ele imaginou, que ele forjou, e não é seminário, não é teologia, é a revelação de Deus, e ele teve a palavra de Deus. Tomamos Daniel capítulo 2, a partir do versículo 27 em diante até o 45, tomamos Apocalipse capítulo 13, versículo 3, falando deste império. Nós sabemos que foi usado a Bíblia e a história verídica, e não tem jeito de dizer que não é assim. É assim sim. Dá uma olhada aí no domínio deste quarto império, veja se este império não está dominando o mundo inteiro, em todas as nações debaixo do céu. Este domínio romano religioso está imperando, só vai acabar, só vai ser destruído na vinda do Senhor Jesus Cristo, quando Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vai realmente estabelecer o seu reino. Então a estátua da cabeça de ouro, com peito e braços de prata, com ventre e coxas de cobre, com as pernas de ferro, pés e dedos de ferro e barro, essa estátua da visão de Nabucodonosor, apontando para quatro impérios, e o último é o império atual, o império romano religioso, mas isto será destruído também na vinda do Senhor Jesus Cristo. É aquela pedra que foi cortada sem mão e atingiu a estátua nos pés, esmiuçou esta estátua, que deu tudo em nada, foi levado pelo vento e assim por diante. Então estes reinos, assim como os três primeiros reinos acabaram, foram dominados, o quarto reino também terá o seu ponto final, mas o quinto reino, que é o de Cristo, permanecerá, durará, deste reinado não terá fim.
Não quer você ir para lá? Eu te convido em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas tem mais conteúdo para a quinta-feira. Eu te convido a estar aqui na quinta-feira, às 21 horas. Terá mais conteúdo. E amanhã, com certeza, o culto de amanhã, quarta-feira, será transmitido ao vivo. Começa às 18 horas e 30 minutos. Vai começar o culto de amanhã, apesar de ser um culto de oração, mas vai ser transmitido também. Então, amanhã, às 18 horas e 30 minutos, nós vamos ter a transmissão ao vivo do nosso culto aqui em O Tabernáculo do Senhor. Então, quinta-feira às 21 horas novamente. Sexta-feira, o culto novamente sendo transmitido às 18 horas e 30 minutos. Depois, o domingo, às 17 horas e 30 minutos, o culto de domingo. Deus vos abençoe. Sejam todos bem-vindos para assistir às pregações na igreja e às pregações, os estudos desta série, As 7 Eras da Igreja, aqui nos estúdios de O Tabernáculo do Senhor. Abraços a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Certa tarde, pela rua, eu andava e encontrei um menino que chorava sem parar. Tão perdido estava, nem seu nome lembrava. Era tarde, começava a chover. Perguntei-lhe do lugar onde morava. De repente, lembrou-se de uma igreja e uma cruz. Seu olhinho se abriu e o menino sorriu. Se eu puder ver a cruz, acharei o meu lar. Mostre a cruz e acharei o meu lar. Mostre a cruz e não mais vou chorar. Se estiver ao pé da cruz, não vou mais chorar. Mostre a cruz e acharei o meu lar. Muito tempo se passou e eu me perdi. Me afastei do meu mestre, pela vida eu caí e em angústia chorei quando a cruz avistei. E hoje eu sou de Jesus, pois encontrei sua cruz. Mostre a cruz e acharei
Se estiver ao pé da cruz, não vou mais chorar. Mostre a cruz e acharei o meu lar. Se estiver ao pé da cruz, não vou mais chorar. Mostre